Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou ter aqui para falar da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo se importou, tio Paulo se importou tanto com aquele pessoal que ele escreveu não uma, mas duas cartas aos Tessalonicenses. A gente já falou aquilo tudo, de que quem nasce em Guaba é guabense, quem nasce em Filipos é filipense e quem nasce em Tessalônica é tessalonicense. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente falou na última aula que Paulo falou muito de esperança, falou de Deus da esperança, que a gente brincou com a vacina do Suvacovac, a vacina do AstraZeneca. E aí, nessa segunda carta, Paulo já não vai repetir a mesma coisa. Ele fala de uma outra coisa também muito importante, é que a gente tem que seguir o chamado que tem em Deus e tem que tomar muito cuidado para não ser enganado por falsos profetas, porque tem muita gente por aí que vai falar besteira. A gente tem que prestar atenção no que os outros falam, tá atento, com o ouvido atento, examinar aqui no coração, examinar na mente, olhar na Bíblia, procurar e pensar. Aí você vai dizer, eu já sou cristão, eu aceitei Jesus como meu salvador, eu não vou ser enganado não. E aí eu trouxe esse vaso aqui para mostrar que você está errado. Ó, tá vendo esse vasinho aqui? Ele tá cheio ou ele tá vazio? Tá cheio ou tá vazio? Tá cheio ou tá vazio? Eu sei que você vai dizer que não tem terra aqui dentro, que não tem planta, que ele está vazio. Mas você está enganado, porque o vaso tá cheio, mas tá cheio de ar. Tá igual a cabeça de uns amigos palhaços meus que parece que tá vazia, mas tem alguma coisa lá de dentro com a gente. Muitas vezes nosso relacionamento com Deus tá igual esse vaso aqui. A gente faz algumas coisas que a gente acha que é certa e não busca diretamente a Deus. A gente tem que botar aqui dentro do vaso, ó, oração, tem que botar, o que mais a gente tem que botar? Tem que fazer leitura bíblica, tem que fazer, ir aos cultos, conversar com Deus, aí conversar com outras pessoas sobre Deus, contar para amiguinhos sobre Deus. E aí o que acontece? Deus é que vai multiplicando as coisas que tem aqui dentro. Quando a gente nem espera, o que acontece? Deus transforma as coisas. Deus é capaz de fazer coisas que são para a gente são sobrenaturais, ele faz virarem coisas naturais. Tá vendo? O vaso continua aqui, mas agora tem planta dentro dele, ó, a planta que não salta de jeito nenhum. Com Jesus, ele é assim, ele sempre faz alguma coisa diferente. Por quê? Aí eu adoro esse versículo. Quem bate a porta é aberta. Quem pede, recebe. E quem procura, encontra. Então, eu me encontrei em Jesus. Eu queria que vocês também se encontrassem. Mas eu sei, tá vendo? A gente foi enganado pelo vaso. Mas dentro da própria Bíblia tem pelo menos um episódio de pessoas que foram enganadas. Eu tenho certeza que você conhece a história lá no Êxodo, quando tem as pragas no Egito. Você conhece, todo mundo conhece. O que acontece? Quando o irmão de Moisés, que é Arão, ele joga o bastão no chão, o bastão ia virar serpente. Mas os magos do Egito também conseguem fazer com que o bastão deles, o bastão dos magos, também vire uma serpente. Eles enganavam, eles reproduziam, eles faziam coisas que Deus tinha dito que Arão ia fazer, e eles também conseguem fazer. Depois, quando Arão também bota o bastão dele em cima, sobre o rio Nilo, para ficar a água ficar vermelha, eles também, os magos lá do Egito, também conseguem fazer com que a água fique vermelha. Por quê? Porque o diabo e seus anjos malignos também são capazes de fazer coisas que enganam a gente. Os falsos profetas, os falsos pastores, as falsas ovelhas são capazes de fazer coisas que vão nos enganar também. Coisas que a gente olha só com os olhos e fica enganado. E é justamente sobre isso, esse é o tema da fala de Paulo na carta de 2 Tessalonicenses. Tomem cuidados com os falsos profetas. Ele pede para que todo aquele pessoal de Tessalônica não fique maravilhado, não fique de boca aberta com os falsos sinais, com as falsas maravilhas. Vocês viram o truque que eu fiz agora do vasinho? É exatamente isso que vai acontecer no final dos tempos. O diabo vai tentar enganar a gente. E aí,
Paulo traz uma fórmula, um jeito, ele dá uma dica de como a gente não ser enganado pelos falsos profetas. E qual é o jeito que Paulo coloca? Esse é o tema do nosso vídeo. Qual é o jeito? É receber o amor da verdade para ser verdadeiramente salvo. Receber o amor da verdade para ser verdadeiramente salvo. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Vocês lembram que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, basta a gente se focar nele para poder não ser enganado pelos falsos profetas. Quando a gente olha para Jesus, a gente não tem tempo, não tem espaço, não fica olhando para o lado, ó, fica só que nem vocês já viram cavalo que tem aquele negócio para frente, só pode olhar para frente, chama antolhos aquilo, a gente tem que ficar assim, ó, só olhando para Jesus. E aí você para só para consultar as escrituras para ver se o que estão falando confere. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele diz que não é que tem vários caminhos. Eu vou por ali, eu vou por aqui, eu vou para cima. Não, só tem um caminho, não são vários caminhos. Ele revela que ele é o caminho. Significa que se a gente não passar por Jesus, não acreditar, não confiar, não confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente não vai ter acesso a Deus Pai. Porque Jesus é o nosso mediador. Jesus veio primeiro como representante de Deus e ao mesmo tempo como filho de Deus. Então Jesus é nosso mediador. Vocês pensam assim que é fácil? Não é um caminho fácil. Vocês acham que é fácil gravar toda semana para vídeo para vocês? Mas não é. É porque eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, mas eu preciso seguir no caminho. Então eu estou servindo não a vocês, eu estou servindo a Deus. Vocês estão recebendo por consequência, porque Ele me mandou ir no caminho. E o caminho é servir dessa forma. É uma porta estreita. Lembra que Jesus também já falou disso várias vezes? E se ela é uma porta estreita e você não está conseguindo passar, é porque você está com a bagagem, com a mala muito grande. Você tem que deixar alguma coisa para trás. Alguma coisa tá alta, tá pesada para você. Larga essas coisas que te prendem, irmão. Larga e deixa isso aí para trás e segue adiante para você poder passar na porta. Mas além disso, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando diz que ele é a verdade, diz que por conta do pecado do homem, lá atrás houve separação entre Deus e o homem. E que somente ele, Jesus, é capaz de fazer essa ponte. Porque se a gente não passar por Jesus, o nosso destino vai ser a morte. A gente morto no inferno, vai ficar lá para sempre. Jesus, e aí você pode pensar, mas assim, como que eu vou ficar longe de Jesus? Eu não posso ficar longe de Jesus. Jesus somente através de Jesus, porque somente através de Jesus é que eu vou ter acesso a Deus Pai. E Jesus ainda esclarece, ainda explica que tudo que está no mundo é contrário ao que Deus quer para nós. Jesus que está dizendo que a gente está no mundo, a gente pode ficar aqui no mundo, mas não é para ser do mundo. A gente tem que ser diferente, fazer as coisas diferentes. Então, se um amiguinho bate, a gente não vai bater. Se um amiguinho morde, a gente não vai morder. Se um amiguinho pede emprestado, a gente vai emprestar. Porque isso é ser diferente do mundo. Se alguém rouba alguma coisa, você não vai roubar. Se alguém tem vontade de bater no outro, você não vai bater. Isso é ser diferente, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Aqui é só uma passagem para quando esse mundo todo ser transformado. Jesus volta um dia, logo depois volta Deus, e aí o mundo vai ser todo transformado. Mas o recado que Paulo também dá é que, lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que Jesus é a vida? Porque a gente está preso, a gente é escravo, a gente está preso no pecado e a gente precisa se libertar desse pecado para poder ter plena liberdade. E para ter plena liberdade em Jesus, somente através dele, somente aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Senão, a gente vai permanecer escravo do pecado para sempre. Porque uma correia é um negócio tão pesado que a gente fica sufocado.
É difícil, é muito difícil se libertar. A gente não consegue se libertar sozinho. Por isso que a gente pede a ajuda de Jesus. Porque ele chega, liberta, faz tudo brilhar, faz tudo diferente. Ele me fez até, ó, colorido, ó, esse palhaço aqui, Dr. Cepacol. Porque a boca fala do que o coração tá cheio. E meu coração tá cheio de Jesus. Tchau, pessoal.